If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, nós vamos aqui dar início às nossas aulas de história, né, comigo, com a professora Vanessa Carnier, tá bom? Eu sei que vocês já viram, já começaram a ver alguns detalhes sobre a Primeira Guerra Mundial, que inclusive assistiram aí alguns documentários, né, bem interessantes, diga-se de passagem. Mas eu resolvi voltar tudo e nós vamos ver tudo de uma vez só, essa Primeira Guerra Mundial, porque eu considero um conteúdo extremamente importante, né, um conteúdo fundamental, sem contar que é guerra, todo mundo, né, todos os alunos gostam de estudar essas guerras, e é muito importante para a gente entender lá a Segunda Guerra Mundial, entender direitinho essa Primeira Guerra Mundial também. Vários de vocês preferem, inclusive, estudar a Segunda Guerra Mundial, e eu, particularmente, prefiro aí a Primeira Guerra Mundial. Eu acho ela mais interessante, eu acho mais envolvente, principalmente no quesito evolução tecnológica, né? No quesito de motivos, né? De causas. Me parece muito mais complexo, não que a Segunda Guerra Mundial não tenha sido tão complexa e que os motivos também não tenham sido complexos, né? E não que ela não seja legal de estudar também. Mas é importante a gente estudar essa Primeira Guerra Mundial e entender tudo isso para a gente compreender vários outros contextos que estão por vir, tá bom? Então, nós vamos voltar aqui e vamos falar tudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou dividir em duas partes essa aula, né, para vocês conseguirem entender melhor. A primeira parte nós vamos falar sobre essas causas, sobre esses motivos, e nós vamos então até o estopim, lá até o assassinato do Francisco Ferdinando, tá? E na próxima aula, na segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre a guerra em si, sobre a guerra de movimentos, sobre a guerra de trincheiras e, novamente, a segunda etapa, né, da guerra de movimentos e o fim, as consequências, os tratados, tá bom? Mais uma vez, se tiver dúvidas, não se acanhem, mande lá no WhatsApp, que é fundamental que vocês compreendam todo esse contexto, tá bom? Então vamos para a nossa aula, que a aula de hoje é sobre Primeira Guerra Mundial. Bom, meninos, eu preparei aqui para vocês uns slides para a gente entender, para a gente compreender melhor esse período, tá bom? Então vem aqui comigo, me acompanhe, e se você tiver dúvida, vá parando, né? Pause o vídeo, não entendi o que a Vanessa falou, pausa, volta, assiste de novo. Isso é uma das vantagens desse estilo, né, de aula que nós estamos tendo, tá? Pausa, falei rápido demais, volta, anota, tá? Não sei se vocês sabem, mas o YouTube ele tem uma funçãozinha para você assistir o videozinho um pouco mais lento ou mais rápido, se vocês quiserem também, tá? Dá uma olhadinha nisso, porque se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, que é difícil de vocês entenderem, vocês têm essa opção também. Além de pausar, né, e escutar de novo, vocês podem aí desacelerar ou até mesmo acelerar o vídeo, se vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês, né, essa imagem bem simbólica de um soldado aí carregando armas. E aí nós vamos falar ao longo de toda a nossa apresentação das fases, né, da evolução tecnológica desses armamentos que vão ser utilizados aqui na Primeira Guerra Mundial também. Trouxe pra gente uma lógica, né, de apresentação. Então nós vamos começar vendo o contexto e os motivos. Então, nós vamos nos ater a essa parte aqui, nesse primeiro momento dessa aula, e depois nós vamos ver a guerra de movimentos, a guerra de trincheiras, novamente, né, um retorno dessa fase da guerra de movimentos, e por fim, os tratados de paz e as consequências, que, como eu disse, são fundamentais para a gente entender o período posterior à Primeira Guerra Mundial e também aí como que vai acontecer, né, o porquê que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Primeira Guerra Mundial, meninos, ela acontece de fato entre os anos de 1914 e 1918.
Mas ela começa, as tramas, né? Essa grande teia que envolve o início, a eclosão dessa Primeira Guerra Mundial começa bem antes, começa lá no século passado. Por isso que nós precisamos entender todo esse contexto anterior da Primeira Guerra Mundial para a gente entender, né, essas batalhas, para a gente conseguir entender a evolução dessa guerra e as consequências dela, tá bom? Então vamos aqui nesse primeiro quadradinho que eu trouxe, né, falando sobre o contexto. Qual era o contexto que a Europa vivenciava, que o mundo vivenciava no período da eclosão dessa Primeira Guerra Mundial? Vamos lá? Inicialmente, meninos, a Europa como um todo, ela vivia num momento em que a gente chama de Belle Époque. Então, até a Primeira Guerra Mundial, vivia-se esse momento de glamour, esse momento de auge europeu, em que vai acontecer aí várias construções, inclusive, né, vão ser construídos vários monumentos que nós conhecemos até hoje, por exemplo, a Torre Eiffel, lá na França, lá em Paris, ela foi construída justamente nessa ambiência de Belle Époque. O próprio nome já diz, é uma bela época. Então, é uma época de muito desenvolvimento, né? Desenvolvimento industrial. É um momento de bastante luxo. Eu coloquei aqui na apresentação, inclusive, para vocês, uma mulher muito bem vestida, com o chapéu, aqueles vestidos, né? Bem cheios de adereços, né? Bem pomposos. É esse momento que nós estamos falando de Belle Époque. A Primeira Guerra Mundial, ela inicia com o fim dessa Belle Époque, tá? Está tudo interligado, tudo tem a ver com essa eclosão, com esse acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos entender primeiro o que é essa Belle Époque. Eu coloquei aqui para vocês uma explicação para a gente discutir um pouquinho. Olha só, o que foi a Belle Époque? A Belle Époque, né, uma expressão francesa que significa bela época, como eu disse para vocês agora há pouco, foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, que começou no fim do século XIX. Meninos, olha só pausa por aqui para a gente já conseguir entender isso daqui. É um período, então, de glamour em que a Europa ela está em ascensão. Tá? É um período em que as pessoas vão viajar bastante, em que as pessoas que vai ter um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento cultural muito grande ali na Europa, tá bom? Volta para cá para a gente entender melhor. Que começou então no final do século XIX com o final da Guerra Franco-Prussiana em 1871. Essa guerra franco-prussiana, então, meninos, foi um conflito que aconteceu entre a França e a Prússia. Eu vou colocar aqui um resuminho para vocês poderem copiar depois, além da minha explicação, se vocês quiserem, ir copiando aqui essa definição do que foi essa guerra franco-prussiana e a importância dela. Ela marca aí o final, de fato, da unificação da Alemanha, e isso é fundamental para esse contexto pré-Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, a partir do momento em que ela vai se unificar e vai ganhar poder, vai se desenvolver, vai se industrializar, ela começa a disputar hegemonia, a disputar poder com outra grande potência daquela época na Europa, que era a Inglaterra. E isso também vai ser um dos motivos para a eclosão dessa Primeira Guerra Mundial. Mas fiquem tranquilos que nós vamos ver com calma esses motivos daqui a pouquinho, tá bom? E durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A expressão também designa um clima intelectual e artístico do período em questão. Foi marcada por profundas transformações culturais que se traduziram em novos modos de pensar e viver o cotidiano. Olha essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Ela representa, o luxo de construções, o luxo dessas pessoas, das vestimentas, em que elas uma ambiência, europeia bastante luxuosa, tá bom? Então, era esse o contexto de eclosão dessa Primeira Guerra Mundial. É fundamental a gente entender esse primeiro passo. Então, na eclosão da Primeira Guerra Mundial, a sociedade europeia vivia essa bela época, essa bela época, esse momento de intenso desenvolvimento, intelectual, econômico, industrial, tá?
Vamos ver aqui os motivos? Cada um deles vai fazendo com que fique mais claro esse grande painel que nós estamos tentando desenhar aqui desse contexto pré-Primeira Guerra Mundial. São 9 motivos, tá? Dentro desses 9 motivos, inclusive o 9º é o estopim da guerra, que é o assassinato do Duque Francisco Ferdinando, tá bom? Olha só, o primeiro motivo que eu coloquei aqui para vocês é o imperialismo. Esse imperialismo, meninos, muito provavelmente vocês já viram, né? Talvez inclusive até nos anos anteriores, lá no 8º ano, o que foi esse imperialismo? Vamos revisar aqui para a gente entender. As nações, as grandes potências europeias, desde o século XIX, né, elas começam a disputar outras regiões que elas consideravam menos desenvolvidas. Tá? Então, essas grandes potências, elas vão disputar regiões aí do continente africano, do continente asiático. Tem uma charge bem interessante que simboliza esse imperialismo, eu vou colocar ela aqui para vocês, que compara, inclusive, esses continentes como uma espécie de pizza, né? Em que o país mais potente, mais rico, pegaria o pedaço maior, né, dessa pizza, ou seja, pegaria o pedaço com mais recheio, pegaria o pedaço maior. Isso significava, então, trocando aqui, né, em miúdos para vocês entenderem, que, por exemplo, a maior potência daquele período na Europa seria a Inglaterra, né, era a mais rica e a mais forte. Então, ela mereceria o melhor pedaço da pizza. Então, ela iria lá na África e escolheria, inclusive, né, poderia escolher o pedaço dessa África, os países africanos, que melhor forneceria para elas riqueza, né? Então, os terrenos mais férteis, onde tinha maiores riquezas de minerais, em que ela precisava, por exemplo, para poder aí, auxiliar no seu desenvolvimento. Então, o imperialismo é esse momento em que essas grandes potências europeias, lá desde o século XIX, estão de olho nesses outros continentes, tá? Para poder aí explorar e escoar o seu capital. É isso que significa imperialismo, tá? Então, nós estamos vendo esse contexto pré-Primeira Guerra Mundial. Então, o imperialismo é uma das características. Antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, tinha esse fator aí, impulsionando essas potências europeias a querer dominar outros países, outros continentes. Vamos ler para ficar mais claro, tá? Vários problemas atingiam as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIX. Vamos entender isso daqui. Nesse contexto, então, de imperialismo, que essas potências europeias, elas estavam disputando esses territórios na África e na Ásia, tinha duas nações, né? Dois países que são países que se formaram tardiamente, né? Eles se unificaram tardiamente lá no século XIX, que foi a Alemanha e a Itália. E esses dois países que compõem essa Europa ficaram de fora praticamente dessa divisão, dessa partilha da África e da Ásia. Então eles vão ficar extremamente irritados por isso. Tá? Por ter ficado de fora dessa partilha, de fora dessa divisão de novos territórios para elas. Tá? Isso vai gerar, então, um certo desconforto entre esses países que compunham a Europa. Tá? Porque as grandes potências já tinham pegado seus melhores pedaços de pizza e não sobrou praticamente nada para os nossos novos países que estavam sendo formados naquele período, no finalzinho do século XIX, que era a Alemanha e a Itália. Volta para cá. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial. Esse processo, meninos, de imperialismo, ele também pode ser chamado de neocolonialismo. Eu costumo não utilizar tanto essa nomenclatura de neocolonialismo porque muitas vezes os alunos confundem com colonialismo e são duas coisas distintas, tá? O colonialismo, ele aconteceu lá no século XV, XVI, XVII, em que essas nações europeias descobrem, né, conquistam um novo mundo. Então, a conquista da América Portuguesa, por exemplo, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e dominaram os índios que estavam aqui, dominaram o território brasileiro,
nós chamamos de colonialismo. Mas esse processo de dominar, de administrar, de escoar o capital, que nós falamos que é o imperialismo, é também chamado de neocolonialismo, nova forma de colonialismo. Tá? Você pode utilizar essa nomenclatura? Pode, com certeza. Mas só cuidado para não confundir, tá? Colonialismo é uma coisa, neocolonialismo é outra. São momentos distintos, tá? Da história, principalmente. Essa é a grande diferença, mas existem outras, né, que vocês precisam entender antes de usar essas palavras. Volta para cá. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. Esse era o principal objetivo do imperialismo, meninos, né? Escoar a capital, ou seja, investir ali em indústria, explorar aquela região de minerais, né? Por exemplo, se a Inglaterra tivesse ficado com uma terra rica em carvão, isso seria maravilhoso para ela, para sua indústria, né? Sem contar que esses territórios poderiam também significar grandes mercados consumidores, tá? Então, esse era o interesse desse imperialismo. A insatisfação da Itália e da Alemanha nesse contexto pode ser considerada uma das causas dessa grande guerra. Eu trouxe aqui para vocês um mapa dessa partilha da África e da Ásia. Então, percebam, olha só, que nós temos aqui divididos em colônias aqui embaixo, e as colônias alemãs, elas são mínimas. A Alemanha, bem dizer, ela vai ficar aqui, apenas com a África Oriental alemã e aqui com essa região. Então, e aqui também no sudoeste africano. Então, acaba que esse desequilíbrio nessa partilha da África, uma vez que foi feito nesse período em que a Alemanha e a Itália ainda estavam em processo de unificação, vai gerar esse desconforto entre essas nações europeias, tá? Percebam, meninos, que esse contexto pré-Primeira Guerra Mundial é um momento de tensão, tá? Nós estamos construindo esse painel dessa tensão. Primeiro aspecto desse painel é esse imperialismo, que aconteceu lá no século XIX, dividiu a África, entre as grandes potências europeias, mas deixou de fora duas importantes nações que estavam se construindo no final do século XIX, que é a Alemanha e a Itália. O problema é que a Alemanha ela vai crescer muito rapidamente. Muito rapidamente ela vai disputar, ser uma potência da Europa com a Inglaterra. A Inglaterra levou séculos aqui para chegar onde ela estava. A Alemanha vai conseguir fazer isso em 3, 5 anos. Então, a Alemanha ela vai ser essa nação que vai se formar tardiamente, mas que vai crescer muito rápido. E por isso disputar, reclamar, essas partilhas, esses países que foram divididos ali na África pela Europa, quando a Alemanha ainda não estava unificada. O segundo aspecto, o segundo motivo dessa Primeira Guerra Mundial, percebam, está extremamente interligado com o primeiro. É justamente o rompimento desse equilíbrio europeu. Antes da Alemanha se tornar unificada, antes dela se tornar de fato um país, havia um equilíbrio. A Inglaterra era a principal potência, era a mais forte ali da Europa, e ela basicamente conseguia comandar, conseguia administrar tudo isso. Quando a Alemanha se unifica tardiamente, como eu disse, ela cresce economicamente muito rápido, ele leva 3, 5 anos apenas para fazer isso, ela se torna uma ameaça. Então, ela desequilibra, de certa forma, ali esse poder que existia na Europa. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Com o advento da Alemanha como potência que quebra, como eu disse, esse rompimento desse equilíbrio. O crescimento econômico da Alemanha foi algo fantástico, pela rapidez e dimensão tomadas. Unificada politicamente em 1870, portanto, final do século XIX, a Alemanha, em pouquíssimo espaço de tempo, superou a produção de aço francesa e, no início do século XX, já podia abalar a posição hegemônica da Grã-Bretanha. Percebam, meninos, que tudo está interligado, como eu disse agora há pouco, tá?
esse imperialismo, um desses motivos que eu coloquei aqui para vocês, esse primeiro, né, esse contexto imperialista, vai também ser motivo da Primeira Guerra Mundial a partir do momento em que a Alemanha se unifica e passa a disputar essa hegemonia, passa a disputar poder com essa grande potência europeia que era aí a Inglaterra, mas também disputa poder com outras potências, por exemplo, a França, como está aqui explicado para vocês, tá? O terceiro motivo nós chamamos de rivalidades imperialistas. Os impérios são rivais uns dos outros por motivos diversos. Tá? Vamos entender melhor isso daqui. Primeiro, existia uma rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Então, nós vamos falar que é uma rivalidade anglo-alemã. Anglo, representando a Inglaterra, e alemã, obviamente, a Alemanha. A origem dessa rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha foi a competição industrial e comercial. Como eu disse para vocês, o fato da Alemanha ter se desenvolvido rapidamente e estar pronta para competir ali no mesmo nível com a Inglaterra, em termos de indústria, em termos de comércio industrial, isso vai gerar essa rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. A segunda rivalidade imperial vai ser aí entre a França e a Alemanha. Portanto, nós vamos chamar de franco-alemã, rivalidade franco-alemã, Franco-França, Alemã-Alemanha. Né? Na França, o antigermanismo também era muito forte, devido à derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana e à perda da Alsácia e Lorena para a Alemanha. Isso aqui é importante, meninos, tá? Nesse contexto de guerra, de disputas, né, territoriais, a Alemanha acaba lucrando, acaba anexando ao seu império, né, com a formação, com a unificação da Alemanha lá em 1870, forma-se o que a gente chama de Segundo Reich, tá? Liderado por Otto von Bismarck. E isso vai fazer, nesse contexto todo, a Alemanha acabar abocanhando, né, acabar anexando a seu território uma região importante para a França, que era a Alsácia e Lorena. Né? Eu trouxe um mapa aqui para vocês verem essa região, olha só. Olha só, essa região aqui que faz divisa entre a França e a Alemanha é a Alsácia-Lorena. Essa região, chamada Alsácia-Lorena, pertencia então à França até a Guerra Franco-Prussiana em 1870, quando a Alemanha anexa essa região ao seu Império Alemão. Por que essa região é de grande disputa? Era uma região importante para o abastecimento aí da indústria francesa, tá? Então, essa região, a perda da região da Alsácia-Lorena pela França a partir da Guerra Franco-Prussiana, né, e dessa disputa que aconteceu lá em 1870, vai gerar essa rivalidade entre os alemães e os franceses, que nós chamamos de franco-alemã, bom? A terceira rivalidade que a gente vai ver é a chamada austro-russa. Olha só, vamos entender. A Rússia desejava dominar o Império Turco-Otomano, a fim de obter uma saída para o Mar Mediterrâneo e também controlar a Península Balcânica. Primeiro detalhe para ficar claro, o Mar Mediterrâneo, meninos, é um importantíssimo entreposto comercial, tá? Ali se encontram 3 grandes continentes, a África, Europa e a Ásia, tá? Portanto, é uma região de grande disputa sempre, isso é secular, tá bom? Desde a antiguidade, o mar Mediterrâneo ele é disputado. Quem tem o poder de dominar esse território, se torna uma forte potência, né? Uma grande potência, tá bom? Vai ficando cada vez mais claro quando a gente for falar daqui a pouco sobre a questão balcânica, mas eu vou mostrar aqui no mapa para vocês já irem visualizando. Então vamos olhar esse mapa aqui que vai dar para a gente perceber um pouco sobre essa questão, sobre essa disputa territorial. A Rússia então desejava dominar toda essa região aqui
para ter saída, né, para esse mar Mediterrâneo que se encontrava aqui e também dominar essa península aqui, que é a Península Balcânica, tá? Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre essa questão balcânica e isso vai ficar mais fácil da gente entender todo esse painel, ok? O quarto motivo, meninos, né, de disputa que está compondo todo esse painel que nós estamos tentando desenhar aqui da pré-Primeira Guerra Mundial são os nacionalismos, tá? Vamos entender o que significa esses nacionalismos. O espírito nacionalista tomou conta dos países europeus envolvidos na Primeira Guerra. Cartões postais da época expressam esse sentimento. O alemão, aqui, né, nessa figura, essa imagem, nessa primeira imagem aqui, mostra uma valquíria, uma figura mítica, segurando uma coroa de louros. E o francês, essa imagem, evoca a participação das mulheres na guerra. Vamos entender primeiro, antes de eu mostrar a imagem para vocês, o que é esse nacionalismo. O nacionalismo, meninos, é essa noção que essas potências, né, que esses países europeus vão ter de valorização da sua própria nação, né, da sua identidade nacional. Isso é nacionalismo. E nesse contexto vão se desenvolver nacionalismos exacerbados, ou seja, uma nação achar que é melhor que a outra, né? Então, por exemplo, a Inglaterra ela vai achar que ela é melhor que a França porque ela tem um desenvolvimento industrial maior do que a França e assim sucessivamente, né? Então, o nacionalismo vai trazer à tona esses sentimentos não apenas de pertencimento àquela nação, mas de uma nação ser melhor do que a outra. E isso é extremamente problemático também a partir do momento em que esse nacionalismo começa a gerar conflito entre essas potências, tá? Então aqui no caso dessas imagens, mostrando aqui para vocês a Alemanha e a França começam a divulgar, né, começam a propagar aí panfletos, distribuir, né, fazer propagandas, mostrando para essas pessoas, para esses tantos alemães, franceses, tentando incentivar esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de patriotismo, esse sentimento de nacionalismo. Aqui no caso a imagem, por exemplo, né, a primeira que mostra um soldado alemão aqui numa aparente disputa, mas parece um marinheiro, né? A valquíria aqui em cima ela é uma figura mítica que representa aquela que vai fazer a passagem da morte, né, dos guerreiros. Então isso faz com que essas pessoas alemãs, quando elas veem esses cartazes, elas percebam que é necessário colocar a sua própria vida em risco para poder defender a sua nação. Então eles são guerreiros, se for preciso ir para a guerra, se for preciso se colocar a sua vida em risco para salvar a sua nação, para salvar o seu país, que você faça isso, que você vai ser muito honrado. Essa ideia da valquíria, olha, se você morrer, você vai ser extremamente honrado ao fazer essa passagem, inclusive com essa figura mítica, tá? O cartaz aqui francês mostra uma mulher, né, aí participando, incentivando a participação num serviço militar, né? Olha só, pegando, né, carregando a bandeira. Então, todos esses aspectos são bastante simbólicos e que vão influenciar nessa propaganda nacionalista, no desenvolvimento desse sentimento nacionalista de cada um desses países europeus. Tá? O que isso tem a ver com a guerra? Como eu disse para vocês, a partir do momento em que uma determinada nação se sente melhor que a outra, ela fica disposta também a lutar com a outra nação para ou dominar ou mostrar que é melhor que ela. Então, o problema não é o nacionalismo em si, é o nacionalismo exacerbado, tá? Aliado a vários outros fatores, como a gente já colocou aqui. Então, primeiro nós vimos o imperialismo. O segundo, nós vimos o rompimento desse equilíbrio europeu. O terceiro momento, essas rivalidades entre essas potências. E aqui, o desenvolvimento desses nacionalismos, né? Então, essas potências, como eu disse, achando que são melhor, né, que as outras. Outros tipos de nacionalismos, né, que são interessantes. O primeiro, chamado de pan-eslavismo. Dá uma pausa aqui. Vanessa, pelo amor de Jesus, eu preciso decorar esses nomes? Eu preciso decorar tudo isso que você está falando, esses nomes complicados aí? Não necessariamente. Se você souber qual nação era inimiga da outra, e você saber
que elas vão estar em lados opostos, que elas vão disputar aqui nessa Primeira Guerra Mundial já é o suficiente, tá bom? Então não precisa ficar fritando e enlouquecendo. Se você souber, ótimo, perfeito. Agora, se, por exemplo, se eu colocar lá na prova, lá, por exemplo, uma questão de bloco, né, que vai estar essa matéria lá, coloquei lá para vocês, que a rivalidade franco-alemã era entre a Inglaterra e a Prússia. Vocês têm que saber que Franco é a França, Franco é a França e a Alemanha é a Alemanha, tá bom? Então, vocês têm que saber identificar as nações. Isso é o mais importante de tudo. Então, vai para cá. O primeiro nacionalismo é o pan-eslavismo. Olha só, meninos, esse pan tem a ver, então, com a noção de todo, tá? Tem a ver com a noção de unificação, inclusive. Então, o pan-eslavismo, liderado pela Rússia, que buscava uma saída livre para o Mediterrâneo, pregava a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental, principalmente aqueles que se encontravam dentro do Império Austro-Húngaro. Então, olha só, meninos, o que isso quer dizer? Significa que a Rússia, ela vai, olha, percebam que isso tudo tem ligação com lá as rivalidades, né, que a gente falou há uns 2 slides atrás, tá? Então, o pan-eslavismo que tem a ver com essa com esse país, né, com a Rússia, querendo dominar outros territórios para conseguir aquela passagem livre para o mar Mediterrâneo e dominar ali outras nações, tá bom? Então, a Rússia se achando melhor do que a outra e cada um com seus objetivos, tá? O pan-germanismo, liderado pela Alemanha, pregava a completa anexação de todos os povos germânicos da Europa Central. O pan-germanismo, então, meninos, é justamente a unificação, a ideia de se unificar todos os povos germânicos que existissem ali na Europa. Bom, esses povos germânicos, eles estavam espalhados. A ideia, então, era unir esses povos dentro de uma só nação, dentro de uma Alemanha unificada, tá bom? Então, olha só, percebam como uma coisa vai ligando a todos os outros fatores que nós já vimos. O terceiro é o revanchismo francês. Com a derrota da França em 1870, na guerra contra a Alemanha, os franceses foram obrigados a ceder aos alemães os territórios da Alsácia-Lorena, região rica em minérios de ferro e em carvão. A partir dessa guerra, desenvolveu-se na França um movimento de cunho nacionalista revanchista, que visava desforrar a derrota sofrida contra a Alemanha e recuperar os territórios perdidos. Meninos, o próprio nome já diz, revanchismo francês. Eles queriam uma revanche, né? Eles queriam retomar para a França os territórios que haviam sido perdidos lá na Guerra Franco-Prussiana, tá bom? Então, a ideia, né, que é desenvolvida ali dentro da França, a propaganda que se faz ali na França, era de que, então, os alemães, eles precisavam derrotar esses alemães e pegar novamente a Alsácia-Lorena para a França, que, como eu disse para vocês, era uma região importante de minério, né, de ferro e carvão, que fazia com que houvesse maior desenvolvimento industrial para a nação que estivesse dominando aquela região naquele período, tá bom? O quinto motivo, né, dessa Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, né, porque até então essas pessoas não viviam, né, enquanto elas estavam vivendo a Primeira Guerra Mundial, elas não tinham noção que viria logo depois uma segunda, né, então ela também é chamada de Grande Guerra, tá bom? É a política, o estabelecimento de alianças. O que é uma política de alianças, meninos? Quando você se sente ameaçado ou, né, você quer se sentir protegido, você se alia a alguma pessoa ou a alguém que você acredita que possa te proteger. Então, por exemplo, nossa, eu me sinto ameaçada por uma outra pessoa. Nossa, eu chego pra minha amiga, você pode me defender? Você tá do meu lado? Olha, se ela me atacar, você tá do meu lado? Você me defende? Você entra na guerra junto comigo? É isso que é uma política de alianças. Então, você vai procurar se aliar a países amigos ou países que tinham pelo menos o mesmo interesse que você, para que, se acontecesse alguma coisa com você ou com a sua nação, vocês pudessem entrar juntos nessa guerra. É isso que é política de aliança,
Então, já desde o século XIX, essas nações elas vão se tornando amigas, vão se juntando e vão realizando essa aliança. Porque se caso acontecesse um conflito, elas já tinham aí quem seriam as parceiras delas nesse conflito. Então, olha aqui nesse mapa que eu coloquei para vocês as duas principais alianças que vão ser formadas dentro desse contexto pré-Primeira Guerra Mundial e que ao longo dessa Primeira Guerra Mundial aí vão estar disputando, tá? Disputando poderes, disputando territórios. Aqui nesse azul, né, azul mais forte, eu tenho a Tríplice Aliança, formada, então, como eu disse para vocês, já no final do ano século XIX, em 1882, que é a Tríplice Aliança. Então, a Alemanha, ela é parceira, ela é amiga do Império Austro-Húngaro. Aí, essa aliança foi formada lá em 1882. Os países, a Bulgária e o Império Otomano, são países que se juntam a essa Tríplice Aliança com a eclosão dessa Primeira Guerra Mundial. Esse mapa aqui ele é muito interessante para a gente ver, inclusive, quais são os países que vão entrando nesse conflito a partir, né, do desenvolvimento dessa grande guerra e aqueles países, inclusive, né, o país que vai mudar de lado, que vai virar a casaca, né, que todo mundo sabe que é a Itália. Né? A Itália, ela começa a guerra do lado de uma nação e ela depois vai virar a casaca, ou seja, ela troca de lado, tá? Os países em verde eram a Tríplice Entente. A Tríplice Entente ela foi formada em 1907. Percebam, meninos, todas elas foram criadas, foram feitas antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, tá? Percebam o painel que nós estamos desenhando, tá bom? Quem compõe a Tríplice Entente? A Grã-Bretanha, né? Então, toda essa região aqui, a França e o Império Russo. Depois nós vamos falar do Império Russo também, que ele vai sair da Primeira Guerra Mundial lá em 1917, quando ele começa a viver uma revolução, né? A Revolução Russa. Os países verde claro aqui são aqueles países que se juntaram à Tríplice Entente no decorrer da Primeira Guerra Mundial. Então, Portugal, Grécia, Romênia, Bélgica, são países que se juntaram ao lado da Tríplice Entente. E amarelo, como eu já disse para vocês, é o país que começa ao lado da Tríplice Aliança, que fazia parte dessa Tríplice Aliança, ou seja, ela era parceira aí da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, e que depois, né, em 1915, um ano depois do início da guerra, basicamente, ela vai mudar de lado e passa a compor a Tríplice Entente. Portanto, do lado da França, da Grã-Bretanha e do Império Russo. Ficou claro, meninos? Isso aqui é fundamental, tá bom? Saber qual país estava do lado de quem e quem estava disputando o que com quem é fundamental para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Percebam a complexidade disso daqui? Por isso que eu falo para vocês que, para mim, a Primeira Guerra Mundial ela é mais interessante por causa dessas tramóias, né? Dessa teia de relações entre essas potências que vão se construindo aqui antes mesmo da eclosão da guerra. Sexto ponto, a gente chama de paz armada. Vamos entender o que é isso, meninos. Na verdade, com esse contexto pré-Primeira Guerra Mundial, todas essas nações, essas grandes potências, elas começam a reunir armamento, a se preparar, a investir em exército, investir em armamento, né? Só que aparentemente estava tudo certo, estava tudo bem, estava todo mundo vivendo lá na Belle Époque, estava todo mundo, as mulheres com os vestidos, com os vestidões, indo aos teatros, os homens aí andando de bengala, aquele chapéu lá, né, que usavam antigamente, tá? Então existia esse contexto de glória. Só que por trás desse contexto de glória, tinha essa já a noção de que, opa, o clima está esquentando,
A gente está vendo aí essas disputas imperialistas, a gente está vendo a Alemanha começar a dar problema lá, porque ela cresceu rapidamente depois de se unificou e está aí com inveja, né, das outras nações, quer disputar poder com a Inglaterra. A gente está vendo toda essa disputa entre a França e a Alemanha, com a disputa aí pela Alsácia e Lorena, que havia sido anexada à Alemanha ali em 1870. Nós estamos vendo esses nacionalismos, ou seja, esse sentimento de ser melhor, de uma nação ser melhor que a outra, sendo cultivados, sendo desenvolvidos aí nessas nações. Então, tudo isso já dava a entender que poderia acontecer um conflito. E essas nações, portanto, precisavam se preparar para isso. É isso que nós chamamos de paz armada, né? Na frente, estava tudo certo, estamos bem, está tudo certo, tudo na paz, mas por trás a gente está aí acumulando, né, investindo em exército, investindo em armas, porque se acontecer alguma coisa a gente está preparado. Vamos ler aqui que vai ficar mais claro ainda para vocês. Olha só, enquanto se organizavam os blocos rivais, as principais potências europeias lançaram-se numa desenfreada corrida armamentista. Adotaram o serviço militar obrigatório, criaram novas armas e passaram a produzir armamento e munição em quantidades cada vez maiores. A situação permaneceu nesse equilíbrio delicado por anos e esse período foi denominado paz armada. Olha só, é justamente isso que eu disse para vocês. A Inglaterra já vai aí investindo em armamento, investindo em exército. As outras nações também percebam que o painel ele está sendo, como eu disse mais uma vez, ele está ganhando aí mais elementos que vão contribuir para a eclosão dessa guerra. Tá? 7º ponto, a questão marroquina. Vamos ler aqui essa questão marroquina, que ela é delicada, mas ela é muito importante também para a gente entender essas disputas territoriais que vão entrar aí nessa Primeira Guerra Mundial, nessa Grande Guerra. Desde 1880, o Marrocos, localizado numa posição estratégica no norte da África, era considerado região propícia ao comércio e negócio das potências imperialistas. Onde fica o Marrocos, meninos? Eu trouxe um mapa aqui para vocês verem. Marrocos fica nessa região norte aqui do continente africano. Pra vocês terem ideia, aqui está um pedacinho da Espanha, ó, e aqui o Estreito de Gibraltar, que liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Então, essa região aqui do Marrocos, ela é considerada uma região importante para essas nações imperialistas para o estabelecimento de comércio. Por isso, ela vai ser cobiçada pelas nações imperialistas, tá? Vamos aqui continuar a nossa leitura para a gente entender melhor. Em 1904, porém, a França e a Inglaterra assinaram um acordo no qual a França dava aval para os ingleses dominarem o Egito. Em troca, obtinha o apoio britânico para o controle do Marrocos. Percebam, então, são essas negociações, são essas disputas imperialistas, né? A França negociando com a Inglaterra, para que a Inglaterra pudesse apoiá-la nessa dominação da região do Marrocos. Então, percebam, meninas, que são justamente essas disputas dessas nações em relação a esses territórios lá no continente africano, tá? E o Marrocos, como a gente estava falando, é um importante entreposto comercial para essas nações, então, uma área de disputa, tá? Então, a França está disputando esse território e a Alemanha não vai ficar nada satisfeita com isso. Olha só. Isso causou reações da Alemanha, que buscava ampliar seus domínios na região. A crise foi resolvida em 1906, na Conferência de Algeciras, na qual se reconheceram os interesses franceses e garantiram-se também os dos alemães naquele país. A Alemanha não se conformou e em 1911 surgiram novos conflitos com a França. Para evitar a guerra, a França concedeu à Alemanha uma considerável parte do Congo francês. Então, olha só, a questão marroquina tem a ver com a disputa dessa região, né, da região do Marrocos, que seria importante para essas nações imperialistas, por ser ali, por estar próximo ao oceano, né? Olha só, é um entreposto comercial interessante, está perto do Estreito de Gibraltar.
liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, então é uma importante região. Tá? A Alemanha não vai ficar nada satisfeita porque ela queria essa região, ela estava disputando essa região também. Para não acontecer a guerra, a França negocia com a Alemanha para que a Alemanha pudesse sossegar o facho dela um pouquinho. Tá? Percebam que a Alemanha vai estar na treta de todos os países, né? A Alemanha ela vai estar criando problema com todas essas nações, tá? Outra questão importante de disputa territorial que vai influenciar nesse contexto, então, pré-Primeira Guerra Mundial é a questão balcânica. Vamos entender sobre o que se trata essa questão. Um dos principais focos de atrito entre as potências europeias era a Península Balcânica, onde se chocavam o nacionalismo da Sérvia, apoiada pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, aliada da Alemanha. Em 1908, a Áustria anexou a região da Bósnia e Herzegovina, ferindo os interesses da Sérvia, que pretendia criar a Grande Sérvia, incorporando aquelas regiões habitadas por eslavos. Olha só aqui a tensão dessa região, né, nessa região dos Balcãs. Então, nós tínhamos a Rússia apoiando aí a Sérvia, né, nessa disputa aqui, nessa região, e nós tínhamos também a Áustria, que era apoiada pelo Império Alemão, que queria a unificação de tudo isso daqui. Então, essa região vai ser uma região de disputas territoriais. Percebam, amores, na Primeira Guerra Mundial, esse contexto que está se formando antes da eclosão dessa guerra é um contexto de tensões, é um contexto de nacionalismos, é um contexto de disputas territoriais, não apenas ali na Europa, mas também fora dela, com o imperialismo lá nos outros continentes, como por exemplo na África, que a gente acabou de ver no caso da questão marroquina. Todo esse painel vai se desenhando e vai piorar quando vai acontecer lá o atentado de Sarajevo, né? Então, lá com o assassinato do Francisco Ferdinando, tá? Esse atentado de Sarajevo vai ser conhecido como o estopim da Primeira Guerra Mundial ou da Grande Guerra. Mas isso significa, então, que a guerra só aconteceu porque aconteceu o atentado? Não. O estopim, eu costumo brincar que é o beicinho de purga que estava faltando, é aquele petelecozinho que estava faltando para acontecer alguma coisa. Você vinha grilada já com por exemplo, com a sua mãe já há muito tempo, você estava, né, acumulando ali algumas coisas que sua mãe vai mandando você fazer, você não queria fazer. Ela mandou você arrumar a cama, você não queria. Ela mandou você lavar o banheiro, você não queria. Ela mandou você lavar a louça e ela não queria. De repente ela te pede mais alguma outra coisa e você explode. Eu não quero fazer mais nada disso, eu preciso estudar, eu não tenho vida nessa casa. Enfim, foi o beicinho de purga. O que te irritou foi o fato da sua mãe ter te mandado apenas, por exemplo, lavar a louça? Não, te irritou porque ela te pediu várias outras coisas que foram sendo acumuladas. E isso é o estopim, tá? Então, se tivesse acontecido isoladamente, talvez esse atentado teria eclodido a guerra? Não sei, talvez não, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, meninos, cuidado com isso, tá? A gente não pode afirmar que ela aconteceu única e exclusivamente por conta desse assassinato aqui do Francisco Ferdinando, tá? Podemos dizer que a Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial aconteceu por vários motivos, como por exemplo os que a gente já acabou de falar, né? Os imperialismos, os nacionalismos, as rivalidades entre essas nações, né? O desequilíbrio europeu, né? A Alemanha ali criando caso com várias outras nações. Esses são os motivos. E o estopim da guerra, o assassinato, tá bom? Vamos ler aqui comigo, mas eu vou deixar, meninos, tanto na nossa atividade quanto aqui embaixo na descrição, um vídeo bem interessante falando sobre esse assassinato, tá? Do Francisco Ferdinando, que eu gostaria que vocês assistissem. Ele é curto e bem dramático, inclusive, mas que conta um pouquinho e dá pra gente entender a importância desse assassinato para a eclosão da guerra. Olha só. No dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi assassinado juntamente com sua esposa.
O responsável pelo atentado foi um estudante sérvio, Gavrilo Princip, membro de uma organização nacionalista chamada União ou Morte, cujo braço armado era o grupo terrorista Mão Negra. Esse acontecimento foi o estopim para a eclosão da guerra. A Áustria culpou a Sérvia pelo assassinato e lhe declarou guerra. A Alemanha se declarou solidária com a Áustria. Por sua vez, a Rússia apoiou a Sérvia e, finalmente, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Dava-se início ao grande conflito mundial. Então, olha só, meninos, como eu disse para vocês, que é importante a gente entender todos esses contextos, todos esses motivos que a gente passou, né, para chegar aqui nesse nono, que é o atentado de Sarajevo, né, o assassinato do Francisco Ferdinando. Percebam que a política de alianças ela é fundamental nessa eclosão dessa guerra. Uma nação que é a sua aliada declarou guerra a outra nação. E como você falou para ela que estaria do lado dela se acontecesse alguma coisa, você é obrigada a entrar nesse conflito aí a favor dessa pessoa que você se comprometeu. Tá? Então, a partir do assassinato do Francisco Ferdinando, vai se desencadeando uma série de declarações de guerras e aí o nosso painel da guerra está formado, dando início, então, à Primeira Guerra Mundial de fato. Bom, com isso a gente encerra essa primeira parte da nossa aula, espero que tenha ficado claro. São questões complexas, né? Não é fácil compreender esses motivos, a complexidade aí dessas disputas, mas é fundamental para entender a Primeira Guerra Mundial e para a gente conseguir desenhar esse painel da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Dúvidas? Estou disponível para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Grande beijo e até a próxima.